Bom, então nós falamos aí do subfilo Urochordata, que são representantes, são os urocordatas, assídeas, subfilo Cephalochordata, né, que representante aí são os anfioxos, e entramos no subfilo Vertebrata, né, falando aí de peixes agnata. Então a partir dessa aula agora, nós vamos estar comentando o surgimento da mandíbula, né, nos peixes mandibulados, né, que são os chamados aí gnatostomata, ou também representante piscis, né, que do latim aí peixes. Então aqui gnatostomata são os chamados peixes com mandíbula. Então a mandíbula, ela foi o primeiro avanço evolutivo mais importante aí dos vertebrados, tá? Então, quando nós falamos em avanço importante, né, um primeiro avanço evolutivo mais importante, o aparecimento da mandíbula, é que com o aparecimento da mandíbula possibilitou a esses animais a obtenção de alimentos mais duros. Nós vimos nas aulas anteriores que as lampreias, as feiticeiras, né, então se alimentam de tecidos moles. Então as lampreias são peixes ectoparasitas, as feiticeiras se alimentam, né, de animais moribundos à beira da morte, ou então até mesmo de carcaça de animais. O anfioxo são animais, mais as assídeas, são animais filtradores, então eles se alimentam de nutrientes que estão à deriva na água. Então, na verdade, todos até agora, né, são alimentos moles. Então, para que o grupo de vertebrados, né, eles tivessem esse sucesso, né, na adaptação evolutiva, então foi-se necessário o aparecimento de quem? Da mandíbula. Então, esses animais mandibulados, né, a partir de peixes cartilaginosos, peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, se hoje eles conseguem habitar praticamente quase todas as partes do planeta, foi graças ao aparecimento de quem? Da mandíbula. Então, a mandíbula nos vertebrados possibilitou a obtenção de alimentos duros. E essa procura, né, essa diversificação do alimento possibilitou o quê? Muitos vertebrados, né, adaptarem a diversos modos de vida. Então hoje nós temos aí vertebrados que são aquáticos, né, dos ambientes aquáticos, ambientes aquáticos do ciclo, aquáticos marinhos, né, animais que são terrestres, então os anfíbios, que é o grupo de transição água-terra, répteis que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, aves e mamíferos. Então o aparecimento de mandíbula para esses vertebrados foi um avanço mais importante na escala evolutiva, tá? E o segundo avanço evolutivo mais importante, né, para esses animais foram o aparecimento aí de apêndices pares, então apêndices locomotores. Então, no caso de peixes cartilaginosos, né, tubarões, peixes ósseos, que são os peixes que nós encontramos hoje, eles vão apresentar apêndices pares. Então, apêndices pares são nadadeiras peitorais e nadadeiras pélvicas. Então, elas são aos pares. Então, isso possibilitou o quê? Essa exploração nos diversos hábitats do planeta, né? E quando nós falamos que os anfíbios são animais de transição para o ambiente terrestre, é que a origem dos anfíbios, né, a ancestralidade dos anfíbios, foi através de peixes que apresentam estruturas que lembram estruturas ósseas, né? Então, dos apêndices pares aí, lembram toda a cintura peitoral, né? O tórax, né, contendo aí os membros, tá? Os membros anteriores, e a cintura pélvica, contendo também os ossos representantes aí da cintura pélvica, né? Então membros posteriores. Então isso possibilitou que esses animais saíssem da água e fossem habitar o quê? O ambiente terrestre, né?
Os anfíbios, eles têm uma profunda dependência com a água, mesmo porque a pele desses animais é uma pele que apresenta pouca queratina. Então não é o suficiente para impedir que o animal tolere ambientes de clima seco, né? Ou seja, os anfíbios eles habitam ambientes úmidos, né, preferencialmente, para manter a pele úmida, porque se eles habitarem ambientes secos, provavelmente eles vão desidratar. Então, por isso que eles têm essa profunda dependência com o ambiente aquático. Então, são animais de transição. Eles conquistaram o ambiente terrestre, mas não dominaram o ambiente terrestre. Já os répteis, né, devido a especializações na pele, os répteis conquistaram o ambiente terrestre e dominaram esse ambiente terrestre. O surgimento desses dois avanços evolutivos, né, então possibilitou uma enorme diversidade de hábitats. Então, praticamente, os vertebrados habitam todas as partes do planeta, formas, tá, desses vertebrados. Então, nós temos aí vertebrados que nadam, que saltam, que correm, que voam, né, que escalam árvores e outras formas aí, outras formações. Então são formas variadas dentro dos vertebrados. E até mesmo na estrutura, né? Então diversidade na estrutura desses vertebrados. Então, igual eu falei agora há pouco. Então animais que adaptados ao salto, à corrida, ao nado, ao voo, né? Então possibilitou esses dois avanços evolutivos, né? Possibilitaram essa enorme diversidade que nós temos hoje de vertebrados. Para mostrar um pouco dessa evolução, né, como é que se deu a formação da mandíbula, então nós temos aqui uma sequência evolutiva. Então, o representante de um animal é agnata, então não possui mandíbula, né? Então, o crânio desse animal aqui, a boca, então é um representante aí, né, de uma agnata, não possui mandíbula. Ao longo de milhares de anos, esses arcos branquiais, então presentes aqui na fenda branquial, eles foram se evoluindo, tá? E adaptando para a obtenção do alimento duro, até se transformar no quê? Até se transformar na mandíbula. Então esse processo aqui, essa etapa, né, da passagem do ancestral agnata para um ancestral gnata, que possui mandíbula, durou aí milhares de anos. Lembrando que a evolução, ela não tem objetivo, tá? A evolução, ela não é igual progresso, né? Progresso você busca o objetivo. A evolução não, a evolução está associado aí com a adaptação do animal ao ambiente. Então, deu-se a necessidade, em um momento dessa escala evolutiva, da obtenção de alimentos duros. Então, algumas espécies mais adaptadas foram sofrendo essas diferenciações, né? Adaptando. É lógico que para que essa evolução acontecesse, algumas espécies deixaram de existir. Não acompanhou esse processo evolutivo, né? Tanto é que as espécies atuais, né, são espécies aí, são heranças, né? São espécies que evoluíram de espécies que não possuíam mandíbula. Então isso aqui é a representação clara do aparecimento da mandíbula nesses animais. Então foi a evolução aí dos arcos branquiais dos peixes agnatas. Então apareceram aí os peixes gnata, né, com essa modificação dos arcos branquiais. Então, aparecimento da mandíbula. Bom, então, muito obrigado aí pela atenção, né? Então, aqui nós passamos o conteúdo aí sobre origem e evolução dos cordados, né? Contemplando aí o grupo, né, de cordados inferiores e cordados superiores. Muito obrigado e até mais.